Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo, sou arquiteto aqui na DTI e quero trazer uma dica hoje que pode ajudar a evitar grandes dores de cabeça na sua empresa, no seu cliente, no dia a dia, que é a exposição de informações sensíveis. A ideia aqui hoje é a gente falar sobre a combinação de ferramentas de IA com alguns frameworks e OCRs que podem otimizar muitas das ferramentas de mercado que já existem hoje aí para poder fazer esse tipo de trabalho. Bom, hoje a gente precisa estar bastante atento quanto à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que em vigor desde 2020 e põe regras bem rigorosas sobre como as organizações tratam esses dados pessoais. Quando uma empresa, por exemplo, precisa compartilhar documentos, né, seja em processos judiciais, auditorias, atendimento a órgãos reguladores, ela é obrigada a realizar a proteção dessas informações sensíveis que não devem ser expostas em hipótese alguma. E caso isso ocorra, as consequências são bem sérias. As multas da LGPD podem chegar a 2% do faturamento da empresa, sem falar no dano reputacional que muitas vezes é irreversível, né? E hoje no mercado existem diversas para poder fazer esse tipo de tarefa, de fazer ofuscação de dados sensíveis, etc. Mas grande parte delas são para a busca de dados estruturados. O que eu quero dizer com dados estruturados, né? Tô falando de CPF, CNPJ, CEP, telefone, dentre outros que já possuem padrões ou máscaras muito bem definidos e que facilitam a identificação desses itens. Com isso, a gente quer ultrapassar um pouco essa barreira, né? Com essa combinação de ferramentas, justamente para poder fugir dessa parte estruturada e buscar aquelas informações não estruturadas que são consideradas sensíveis também, como nome, endereço, diversas outras informações, às vezes no contexto de negócio, que são consideradas sensíveis e que não podem ir a público. Mas, enfim, que ferramentas são essas que a gente está falando, né? A princípio, eu quero entrar numa primeira aqui, que na verdade ele é um framework. Eu estou falando do LangChain. O LangChain basicamente é um framework de código aberto e que ele facilita a criação, né, de aplicações baseadas em LLMs. Basicamente, ele permite fazer com que exista essa integração de forma mais fácil e estruturada entre a nossa aplicação e os modelos. E o LangChain ele já tem alguns conceitos próprios que permitem a construir essas soluções mais inteligentes, né? Então, algum desses conceitos, como o chains, como o próprio nome já diz, são as sequências de operações encadeadas. Então, por exemplo, eu pego um texto de um documento, eu passo ele por um prompt que pede para o modelo identificar quais são esses dados sensíveis e recebe de volta uma lista estruturada do que foi encontrado. E cada etapa alimenta a próxima, de forma bem organizada, né? O LangChain permite a gente também fazer criação de templates de prompt reutilizáveis, então eu posso ter prompts específicos para poder detectar certos tipos de informações, posso ter um prompt para poder fazer identificação de nomes, eu posso ter um prompt para poder fazer identificação de endereços, posso ter uma variedade de customizações depender do negócio ali que a gente está atuando. Como eu disse, né, ele facilita nessa questão do modelo hoje, né, naturalmente retornar um texto livre. E para a gente poder trabalhar isso dentro das soluções, a gente precisa ter um dado mais estruturado para poder a gente fazer uma manipulação mais eficiente. E o LangChain ele permite a gente trabalhar dessa forma, né? A gente consegue consumir ali um JSON e por aí vai. Além de que ele consegue manter o contexto também entre as chamadas. E isso é útil quando a gente está processando um documento, por exemplo, que possui várias páginas. E a gente precisa que o modelo lembre das informações que já foram encontradas, justamente para poder evitar a redundância ou conseguir correlacionar os dados entre as outras páginas que estão no processo. Os documentos, né, a busca de informações sensíveis não tratam só de textos, né? A gente no documento a gente não vai ter conteúdo apenas de texto, a gente pode ter imagens contidas também nesses arquivos. É aí que entra a outra variedade de ferramentas que a gente pode unir e otimizar ainda mais a captura dessas informações. Além de imagens escaneadas que possuem conteúdos de texto também, existem diversos outros cenários onde a gente precisa também ter cuidado aí com a exposição indevida. Fotos, né, rosto de pessoas, assinaturas, QR codes, em alguns momentos podem sim ser considerados dados sensíveis e a não exposição aí podem causar penalidades. Então, falando de algumas ferramentas, né, de OCR e de análise de imagem, a gente tem algumas bem comuns no mercado, como o Tesseract, o Azure AI Vision. Então, são ferramentas bem poderosas, né, que ajudam a gente a fazer toda essa análise de imagem e extrair conteúdos de texto, além de análise de rosto, né? O próprio Retina Face, que é uma ferramenta de Deep Learning também muito poderosa e que a gente unificando todas essas variedades, a gente pode ter um resultado muito eficaz aí nesse processo de ofuscação.
Mas uma dica importante, né, pessoal, assim, tendo essa combinação de ferramentas, é sempre pensar também na arquitetura que vai ser implementada, porque isso pode ser um diferencial também. E lembrando que isso também não reduz a necessidade humana para poder fazer uma revisão, né? Quando se trata de dados sensíveis, em modelos, a gente pode ter possibilidades de falsos negativos ou falsos positivos ali, né? Onde um dado sensível pode ter deixado de ser tarjado. Então envolve sim uma necessidade humana ali de revisão, porém a gente já reduz bastante um processo que geralmente é muito moroso, né? Muito cansativo, pelo fato de muitas vezes ser um processo feito manualmente ali e que demanda bastante tempo, né? A gente tem uma redução de tempo aí também muito grande, caso a gente consiga otimizar e automatizar esse processo com essas dicas. Pensa, né? Um processo, uma pessoa ali fazendo uma ofuscação de um documento de 500 a 1000 páginas pode demorar bastante tempo. Bom, pessoal, mas é isso. Espero que tenha gostado, que essas dicas possam trazer novas ideias aí. Um abraço e até a próxima.